Números primos. Um número primo é aquele que possui como divisor o número 1 e ele mesmo. Todos os números primos são ímpares, com exceção do número 2, que é par. O número 1 não pertence ao conjunto dos primos, pois ele não tem dois divisores. É divisível somente por ele mesmo. Reconhecimento de um número primo. Para saber se um número é primo, dividimos esse número pelos números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, até que tenhamos uma divisão com quociente menor que o divisor e o resto que seja diferente de zero. Neste caso, o número será primo. Observe 499, 38, que o quociente é maior que o 13. O 29 é maior que o 17, o 26 maior que o 19 e o quociente 21 agora é menor do que o divisor 23. Se numa divisão encontrarmos o resto zero, o número não é primo. Observe, 464 dividido por 29 vai dar 16 e o resto, zero. Ele é um número composto, pois tem mais de dois divisores. Para encontrarmos um primo com o resto zero numa divisão, ele terá que ser dividido por ele mesmo ou por 1. Olha, 499 só por ele mesmo, 499 por 1, né? E o resto zero. Para facilitar a divisão, podemos recorrer ao critério de divisibilidade. Os critérios de divisibilidade nos ajudam a saber antecipadamente quando o número natural é divisível por outro.
Ser divisível significa que quando dividimos esses números, o resultado será um número natural e o resto será igual a zero. Vamos apresentar os critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Divisibilidade por 2. Todo número cujo algarismo da unidade é par será divisível por 2, ou seja, os números terminados por 0, 2, 4, 6 e 8. Exemplo: o número 438 é divisível por 2, pois termina em 8, que é um número par. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número divisível por 3. Exemplo: verifique se o número 65.283 é divisível por 3. Vamos ver a solução? 6 mais 5 mais 2 mais 8 mais 3 igual a 24. Como 24 é um número divisível por 3, que 6 vezes 3 é igual a 24, então 65.283 é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 quando termina em 00 ou quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita for divisível por 4. Exemplo: 1.800 é divisível por 4, pois termina em 00. 4.116 é divisível por 4, pois 16 é divisível por 4. 3.850 não é divisível por 4, pois não termina em 00, e 50 não é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Um número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Exemplos: 55 é divisível por 5, pois termina em 5. 90 é divisível por 5, pois termina em 0. 87 não é divisível por 5, pois não termina em 0 nem em 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Volta para a divisibilidade de 2 e 3 para entender melhor. Exemplos: 312 é divisível por 6 porque é divisível por 2 e por 3. 5.214 é divisível por 6 porque é divisível por 2 e por 3. 716 não é divisível por 6, porque não é divisível por 2, mas não é divisível por 3. 3.405 não é divisível por 6. Ele é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Divisibilidade por 7. Para saber se um número é divisível por 7, siga os seguintes passos. 1. Separe o algarismo da unidade do número. 2. Multiplique esse algarismo por 2. 3. Subtraia o valor encontrado do restante do número. 4. Verifique se o resultado é divisível por 7. Se não souber se o número encontrado é divisível por 7, repita todo o procedimento com o último número encontrado. Exemplo: verifique se o número 3.625 é divisível por 7. Primeiro vamos separar o algarismo da unidade. 5 vezes 2 igual a 10.
Pegamos a parte do número sem unidade, que é 362, e subtraímos pelo 10 que encontramos. Temos 362 menos 10, 352. Se não soubermos se esse número é divisível por 7, então faremos novamente o processo conforme indicado. 352, tiro 2, 2 vezes 2 igual a 4, pego 35 menos 4 igual a 31. Como 31 não é divisível por 7, então o número 3.625 não é divisível por 7. Divisibilidade por 8. O número é divisível por 8 quando termina em 0, 0, 0, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Exemplo, 7.000 é divisível por 8, pois termina em 0, 0, 0. 56.104 é divisível por 8, pois 104 é divisível por 8. Observe a conta, o resto é 0. 78.164 não é divisível por 8, pois 164 não é divisível por 8. Observe a conta. Divisibilidade por 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for divisível por 9. Exemplo, 2.871 é divisível por 9, pois a soma dos seus algarismos é divisível por 9. 2 mais 8 mais 7 mais 1 igual a 18. 18 é divisível por 9, pois 9 vezes 2 é igual a 18. Então, 2.871 é divisível por 9. Divisibilidade por 10, 100 e 1000. Todos os números terminados em 0 são divisíveis por 10. Os números 10, 100 e 1000 e todos os seus múltiplos são divisíveis por 10. Exemplos, 3.230 é divisível por 10, pois o número termina em 0. É como se fosse 323 vezes 10, que dá 3.230.